é completamente vulnerável. Portanto, a cobiça, uma vez instalada na gente, depois de haver concebido pelo adubo e pela fertilização de tantos pensamentos malignos que a gente deixou crescer no coração, uma vez que essa cobiça vire isso, ela dá a luz ao pecado. Ela traz concreção ao pecado. Você veja que até aqui o Tiago não falou do diabo. Só está falando do homem. É um homem ensinando você e eu a sermos homens e mulheres e pararmos com essa coisa de transferir qualquer coisa para o diabo. O diabo que carrega seus problemas diante de Deus. Eu lido com os meus, a cobiça é minha, o pecado é minha, o seduzido sou eu, quem é atraído sou eu. O diabo não tem nada a ver com isso, o diabo de mim mesmo sou eu. Uma vez que essa cobiça seja concebida na gente, ela dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez executado, praticado, gera morte. Todo pecado mata a mente, mata a alma, mata o amor, mata as emoções, mata tudo que de bom em nós já é raiz da vida eterna na gente. Irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. Nada nasce aqui de baixo, nem de nós. Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança, nem sombra de variação, porque Deus não é leviano, Ele é eternamente o mesmo na misericórdia que dura para sempre. Pois é segundo o seu querer que Ele mesmo nos gerou pela palavra da verdade que está chegando até você agora. O que eu estou dizendo é verdade. Essa palavra da verdade vai gerar gente hoje aqui. Sim, se acolhermos esta palavra, ela gera gente da verdade, para que nos tornemos como primícias das criaturas de Deus na terra, os primeiros regenerados. Gente regenerada, regenesificada, gente que voltou ao princípio do que principia segundo Cristo na vida e se tornam primícias de Deus andando sobre a terra. Esse é o sentido de ser discípulo, é antecipar a Nova Jerusalém na sua relatividade, tornando-nos nós cidadãos ressurretos, glorificados, ainda que em relatividade, mas já tomados pela consciência da eternidade, andando no chão das relatividades deste planeta. Sabei estas coisas, meus irmãos e irmãs. Presta atenção. Todo homem, pois, para virar gente séria, para virar gente sábia, não só ore, mas pratique essa lição. Seja pronto para ouvir, porque não existe sabedoria possível a entrar em nós se a gente não conseguir ouvir o outro jamais. Jamais. E ouvir o outro não é só dizer, fala que eu te escuto. Ouvir o outro é quando ele não está pedindo para ser ouvido, especialmente, é ouvir. Ouvir o que ele fala de si consigo mesmo, como ele legenda a vida, o que ele diz sobre os outros, o que ele diz sobre si mesmo. Ouvir. Preste atenção, discernir. Seja tardio para falar, não tenha pressa de se expressar. Pronto para ouvir, tardio para falar. A sabedoria demanda um atraso de fala. Mesmo que você seja o homem mais fluente do mundo, mesmo que as decisões ou os pensamentos brotem em você como fontes de emanações criativas, se você quiser ser sábio, ouça o que o outro está dizendo e fale depois, e bem depois, e pondere e pense. E para ser sábio, seja tardio para se irar, muito retardado para se irar. Ó Deus, torna-nos retardados na nossa ira, por amor do teu nome. Porque a ira do homem, o ventar do homem,
as pulsões do homem, as subtezas do homem, não produzem a justiça de Deus. Nunca. Portanto, por causa disso, sabendo disso, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade que existe na gente, nós somos containers de impureza e de muita maldade de pensamento, muita mesquinharia, muita mediocridade, muita canalice, muita dissimulação. Se enxergue, nós somos podres. Despojando-se, portanto, de impureza e do acúmulo de maldade, jogue isso fora, vomite essa porcaria de dentro da sua alma, tanto quanto você possa. Não se orgulhe de ser esse ente diabolicamente, supostamente gerente de maldadezinhas pessoais. Não se torne um demoninho, meu irmão. Despoje essa porcaria de dentro de você e acolha com mansidão a palavra, o Evangelho, a palavra em voz implantada, que o Espírito Santo quer fazer crescer e virar árvore de vida na gente. Acolha a semente do Evangelho e deixe-a crescer, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas, para salgar os nossos espíritos, para preservar o nosso ser. Tornai-vos, portanto, tornai-vos como consequência lógica de saber isso, praticantes da palavra. Tornem-se muçulmanos de Jesus. A palavra muçulmano significa obediente. Torne-se obediente à palavra. E não somente um ouvinte, um teólogo, um curioso, um discursador, um apologeta, um idiota de letras, mas um praticante da palavra. Porque aquele que diz que ouve e que aprende e que é ouvinte e que até dá aula e até prega, não praticando a palavra, só diz que é, mas não pratica, está se enganando a si mesmo. É um ateu otário, que não tem respeito de anjo nenhum. Anjos respeitam ateus, mas não respeitam pastores ateus, crentes ateus. Quem são esses? São os que dizem que ouvem, entendem, ensinam e pregam, enganando-se a si mesmos, porque são só ouvintes e não são nunca praticantes. O Evangelho não se encarna na vida deles. A mulher deles sabe disso, os filhos sabem disso. Quem convive sabe que ele só fala para lá, mas não tem vida sendo encarnada dentro desse ser diabolicamente hipócrita, enganando-se a si mesmo, ateu religioso. Porque se alguém é ouvinte da palavra, só ouvinte, adora ouvir, mas não é praticante, ele se assemelha ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, e aí sai dali. Viu que ele está todo deformado, encaroçado, embolotado, cheio de pus na cara, mas sai dali, depois de ter se contemplado, se retira e se esquece de como foi a aparência que ele discerniu a ele mesmo. Ele impõe a ele próprio essa autoamnésia, coitado. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da graça, a lei de Cristo, a lei da consciência, a lei da liberdade, a lei da volição submissa ao Evangelho, e nessa lei da liberdade persevera, continua, não sendo ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. Se alguém supõe ser religioso e pensa que ser religioso, frequentar um templo, cumprir uns ritos, dar o dízimo e fazer outras coisinhas mais do Lions, da maçonaria e do clube religioso, se alguém supõe ser religioso, enganando-se a si mesmo também,
sendo religioso e não entendendo que religião é essa que não ensina você a controlar a boca, a língua, o pensamento? Que religião é essa que não lhe faz sábio, nem sensato, nem amoroso, nem misericordioso, nem justo, nem generoso? Saiba, diz Tiago, se você supõe ser esse ente religioso, deixando de refrear a própria língua, de controlar os pensamentos, de ter domínio próprio, só porque segue ritos, acha que tem o direito de vomitar idiotices, enganando o seu próprio coração, saiba, diz o irmão de Jesus, Tiago, filho de Maria e de José, a sua religião é vã, a sua religião é caca. A religião pura e sem mácula não é feita de rito, não é feita de templo, diz Tiago, não é feita de sacrifício, não é feita de nada disso. Se você quer usar esse termo, religião, então saiba, a única religião possível aos humanos é aquela que se destina ao próximo. Não existe nenhuma religação que o homem faça com Deus. Em relação a Deus, toda religião é diabo, toda religião é falácia, porque pressupõe que o homem acessa a Deus. Quando o religare divino foi feito em Cristo, Deus estava em Cristo, religando os homens consigo mesmo. É unilateral e vem de Deus. A única religião possível aos humanos é a religião do finito com o finito, do homem com o homem. Aí ela é possível, com Deus ela é impossível. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta. Olha só, eu que sou o herege do óbvio, né? Só estou repetindo Tiago, Jesus, Paulo e todo mundo, mas enquanto vocês quiserem dizer que eu sou herege, sirvam-se, um dia isso tudo vai voltar na cara de vocês. Porque eu sei que falo a verdade, vocês é que são idiotamente entupidos pela religião, e o óbvio que eu digo lhes soa como heresia, e vocês ainda me chamam de arrogante e presunçoso. Logo, logo, gente, mais 20 anos eu estou no céu, no máximo, talvez antes. Você, meu mano, logo, logo vai estar lá. Você vai saber quem foi que botou os babos para fora neste mundo, sem medo de se expor, para dizer a verdade em nome de Jesus. Mais uma vez ela será repetida aqui. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta. Para com o nosso Deus e Pai é esta. Porque Deus decidiu ser servido no meu próximo. Qual é a religião de Deus? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e os pobres, e os abandonados, e os marginalizados, e os segregados, e os impotentes. Sim, essa é a única religião de Deus, é a religião do homem com o homem, reconciliando-se um com o outro. Essa religião que me é possível, ninguém quer. A gente quer praticar religião que não existe, do homem para com Deus. Porque a religião que Deus diz, essa vos é possível, do homem com o homem, ninguém quer. Quem faz assim, eles chamam de liberal. Patetas da eternidade. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os despojados e a si mesmo guardar-se incontaminado das maldades, dos narcisismos, das vaidades, das soberbas, dos orgulhos e das viadagens morais, espirituais, rituais deste mundo de homens e de religiosos presunçosos e nojentos diante da luz da verdade. Portanto, a tese que aparece aqui está no capítulo 1, nos versos 2 a 4. Qual é a tese? Meus irmãos, é uma alegria a gente passar por privações, porque a provação e a privação e a dificuldade e a tribulação nos aperfeiçoam, elas são terapêuticas quando a gente entende. O que Deus usa como meios nesse processo? Parece aqui dos versos de 5 até o verso 8, alguns meios. Por exemplo, ele diz:
para que você entenda o processo da tribulação, usufrua dele, cresça no caráter, aprenda a sabedoria. O único meio de transformar dor de tribulação em sabedoria de graça é através da fé que se submete ao Evangelho e que subitamente faz a síntese de que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O alvo dessa sabedoria é produzir em nós uma atitude de contentamento, apesar de todas as tribulações. Versos de 9 a 11 nos dizem isso. O pobre se glorie na sua dignidade, e o rico fique feliz na sua insignificância, e ande com temor de Deus. Seja contente por ser de Deus, não pelo que você tem, e não seja descontente pelo que você não possui. Porque a nossa porção e herança, sejamos nós ricos ou pobres, a única que dura para sempre é o Senhor no coração. E aí Tiago prossegue e diz: cuidado com as ilusões também nesse processo. A primeira ilusão que nos vem, que atrapalha o prosseguimento dessa sabedoria que se transforma em terapia, que gera homens e mulheres de caráter completos no seu ser. A primeira ilusão é olhar para a vida com esse tipo de escamoteamento que diz: não fui eu, foi o diabo, eu fui tentado por outro. Quem vive nessa ação escorregadia, culpando a Satanás ou o mundo, nunca será gente real para Deus. Vai ser sempre um idiota, sequestrado e transferindo para o diabo culpas que são dele, e ele nunca se enxergará, nunca será curado, será um débil mental, espiritual para o resto da vida, porque diz: não fui eu, não sou eu. Dizem os versos de 12 a 15. Feliz é o homem que não transfere. Feliz é o homem que diz: a culpa é minha. Feliz é o homem que diz: eu sou tentado por mim mesmo, não é por Deus, nem é o diabo, nem é ninguém, é a minha cobiça, é a minha natureza. Esse sim, cara. Porque ninguém será sábio sem se enxergar. Ninguém terá uma fé que vence provações, e ninguém obterá sabedoria para passar pela provação se não se enxergar. Outra ilusão acerca da qual Tiago fala, que nos impede horrivelmente de fazermos esse caminho da completude, é dizermos: sou eu. A primeira diz: não fui eu. Porque as coisas são ruins, o que é ruim não é meu, é do diabo. A outra é: tudo que é bom é meu. Palhaço. Leia aí dos versos 16 a 18. Não vos enganeis, amados. Tudo de bom que tem na vida de vocês veio de Deus. Tudo de mal é de vocês. Não é nem do diabo, nem é de Deus. Assuma a responsabilidade. Agora, tudo de bom vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ande quebrantado. E a proposta de realidade que nos é posta é essa: admita que você sabe. Sabeis estas coisas, meus irmãos. Sabeis, vocês já aprenderam isso. Todo homem seja pronto, tardio para falar, tardio para se irar, pronto para ouvir. Despojem-se da maldade, guardem a palavra implantada no coração, não vivam de auto-enganos, não tentem se tapear, nem a Deus, nem a vocês mesmos. Porque a proposta real é essa: sejam realistas e verdadeiros com vocês mesmos, senão vocês não irão jamais a lugar nenhum. E tem mais, ele conclui dizendo: se alguém aqui entre vocês se julga religioso, se supõe religioso, saiba, isso é nada. Religião de você para com Deus é arrogância. A única religião é de Deus para com você, e Deus nem chama isso de religião, Ele chama de reconciliação, de amor. A única religião possível para o homem é do homem com o homem, porque Deus decidiu ser amado no meu próximo. Por isso, se alguém supõe ser religioso, deixando de exercer autocontrole,
enganando o seu coração. Essa religião é vã, é só blá, blá, blá. Por os céus, mãos erguidas, dança de salão que nem Deus vê. A religião que Deus enxerga, os homens aplaudem, é aquela que socorre os carentes desta vida. Esse é o choque de realidade que o Evangelho faz, acabando com essa etereidade de adoração a Deus que não desemboca jamais em atitudes transformadas, em consciência, em sabedoria, em caráter, em perseverança, em compromisso, em amor ao próximo e em verdade do indivíduo para consigo mesmo. Quem age assim tem a melhor de todas as terapias, vai ser sempre curado, vai ser sempre melhorado, será sempre alterado, tornar-se-á de gente boa de Deus em gente melhor ainda em Deus, todo dia. Agora, quem se evade dessa realidade pode ler a Bíblia inteira, passar o dia de joelho, botar a culpa em Satanás, viver pedindo misericórdia a Deus, dizendo, me ensina a amar, Senhor, vai morrer seco, como a maioria dos que eu conheço, que não foram a lugar nenhum, estão passando a vida inteira tomados de uma piedade que não passa de piedade espiritual, porque nunca caem na realidade, nunca se tornam muçulmanos da obediência ao Evangelho, como diz Paulo em Romanos no capítulo 1, porque o Evangelho nos foi dado para ser objeto de obediência por fé no mundo. É para isso que eu estou aqui, você também. Se o Evangelho não for obedecido, o que sobra é apenas aquilo que no Evangelho me condena. Jesus permite que esta palavra simples, prática, tenha estourado no coração de muitos, e que muitos que fazem tudo para não entender, que têm medo de entender, que têm pânico da verdade, sejam forçados a admiti-la, a compreendê-la, a converterem-se, a se enxergarem, recebam hoje essa inoculação de realidade, de verdade, porque estão vivendo vidas que não aproveitam, cultuando cultos que não te cultuam, existindo existências que tu não sabes quais são, porque é uma vida de gente vazia, é vida de gente que só traz roupões ocos, é vida de gente que veste vestimentas da religião, mas andam ocos, são pessoas que não são, porque só se torna gente quem existe, para, em sabendo da tua luz, em discernindo a tua palavra, abraçá-la. Do contrário, saber de ti, sem te obedecer, é o que nos torna esses entes ocos, vestidos de aparência moral ou religiosa, mas ventos de nada no ser. Ó Espírito Santo, abre o nosso entendimento. Leva-nos à tua conversão hoje. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Na minha vida, na vida dos meus irmãos. Amém e amém. Vem me ver TV. O canal é você.